Então, na última aula, né, eu deixei gravado para vocês a apresentação da ementa da disciplina e como vai ser, né, como vai ser nossas avaliações, tá. E eu falei para vocês, a nossa referência, né, qual foi o livro-texto. Esse daqui é o livro-texto, tá. Quando eu fiz a graduação, eu também estudei por ele. Ele é um livro bom, né, é um livro bom e ele abarca todo o nosso conteúdo de geometria analítica, então, por isso que eu decidi também utilizar ele, tá, como referência básica. Mas vocês podem ficar livres para consultar outras referências, tá. Não fiquem apenas só no YouTube aí, porque tem muita gente que só estuda pelo YouTube e acaba deixando de ver alguns conceitos importantes, alguns teoremas, tá. Então, deixa eu só fechar aqui a janela que começou a chover aqui. Rapidinho, pessoal. Vamos lá. Voltamos. Não lembro de ter ligado a do celular, mas então vamos lá. Vocês estão vendo que eu tô apresentando para vocês, né? E o áudio tá bom, né? Só para confirmar novamente. Beleza. Sim, tá sim. Então vamos lá. Então esse daqui é um livro fácil de encontrar, tá? Mas eu deixei disponível para vocês aqui no se vocês tiveram a oportunidade de entrar aqui no Cigar, eu deixei disponível aqui para vocês em PDF, tá? Mas essa versão em PDF que eu coloquei, ela já começa do capítulo 1, ou seja, ela não tem a capa e nem o sumário, tá? Já começa do capítulo 1 em diante, tá? Mas vocês podem encontrar outras PDFs, né? Ou até mesmo na biblioteca, só que eu creio que ainda não podemos pegar emprestado, né? Não tenho certeza, porque eu não fui mais à universidade verificar se a biblioteca já pode alugar mesmo fazendo, sei lá, tipo um delivery, né, tal. Não sei, eu não tive mais contato com na biblioteca, apesar que eu vivia lá, né, quando eu estava na graduação, até nas férias. Então olha só, aqui eu coloquei o livro, né, o livro-texto, e aqui, a aula o link da aula de agora, né, a aula ao vivo agora, tá. Que é essa sala de aula aqui que eu mostrei para vocês na primeira aula de apresentação, beleza? Aí vocês podem utilizar aqui o chat, tá? Se quiser fazer alguma pergunta sem precisar utilizar o áudio, né? Ligar o áudio. E aqui levantar a mãozinha, caso vocês queiram fazer alguma pergunta sem escrever, né? E ligar o áudio depois, né? Sem atrapalhar também a apresentação do conteúdo, tá? Deixa eu voltar aqui. Parece que já aumentou aqui a quantitativo, né? Já temos mais alguns que chegaram aqui depois. Deixa eu só colocar como participantes. Se vocês continuarem como apresentadores, vocês podem, por engano, né, selecionar alguma ferramenta e acabar tirando a gravação, né, ou algo do tipo. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, todas as aulas, pessoal, todo o conteúdo, não garanto todos os PDFs, tá? Mas pelo menos exercícios, né, algumas coisas em PDF eu vou colocar aqui, mas não tudo que a gente for ver. E as aulas, né, tanto as gravações, né, essa câmerazinha aqui indica que é uma gravação, link externo. Vocês clicando nela, ela vai abrir lá a minha página no YouTube com a aula anterior, que foi essa daqui, né, a aula de apresentação da nossa aula anterior, beleza? Da ementa. Então, quem tiver dúvida aí é só vir aqui consultar a gravação, né? E eu falei do que a gente vai utilizar, que é o GeoGebra. Deixa eu sair daqui. Então, esse link externo são
serão as gravações, mas não fiquem reféns das gravações, pessoal. Porque nas gravações vocês podem não ter oportunidade de fazer algumas perguntas, né? Quer dizer, vocês podem perder a oportunidade de fazer algumas perguntas durante essas aulas ao vivo, tá? Então, professor, mas eu não consigo acompanhar suas aulas ao vivo. Não tem problema. Vem aqui no link, né? Abre lá a aula e vem aqui nos comentários e escreve aqui que você assistiu essa aula aqui, né? Aula, assisti essa aula no dia tal, professor. Beleza. Porque aí você garante pelo menos que tem uma frequência nas aulas gravadas, tá? Mas não fiquem reféns, porque como eu falei, eu não vou cobrar tanto de vocês a frequência, né? Alguns professores do curso estavam querendo cobrar frequências e tudo. Eu não cobro, porque vocês são do presencial, não é aula à distância, né? Então, eu não vou cobrar aula, sendo que as nossas aulas estão sendo remotas, eu vou cobrar, vou ser rigoroso, né, na frequência com vocês. Não, vou ser flexível, e tem que ser, né? E tem que ser. Então, assim, pelo menos indiquem que vocês viram as gravações, tá? Mas de preferência, venham para as aulas presenciais. Sem perder muito tempo, bora logo aqui para o conteúdo, antes que aconteça o mesmo que ontem, né? Ontem eu estava na aula, acabou faltando energia, né? Aí eu retornei à aula depois de meia hora de falta de energia e acabou faltando energia novamente. Aí teve até a disciplina de matemática básica que eu cancelei, né? Não sei se talvez tenha alguns alunos daqui de geometria analítica em matemática básica comigo, mas não tem problema. Então aqui, vamos iniciar nossa aula aqui, né? Deixa eu voltar aqui, aumentar o zoom para ficar aí, para quem está assistindo no celular, ficar legal, né? Então, olha só. Inicialmente, a gente tem, falando de vetores, a gente tem algumas... Eu vou, antes disso, né? Antes de começar o nosso assunto, eu vou explicar por que que eu estou utilizando esse método. Eu utilizei esse método ano passado todo, na Estácio, e semestre passado também, tá? Aqui na Federal. Então, pessoal, isso facilita as minhas aulas, né? Eu utilizar o próprio livro, tá? Utilizar o navegador aqui, esse navegador é o Microsoft Edge, tá? Aí ele já vem com essas canetinhas aqui, né? Canetinha, a paleta de cores aqui, marca-texto, tá? Então, eu posso abrir diretamente um PDF aqui e ir riscando em cima do livro, tá? Então, por isso que eu gostei de utilizar assim. Claro que eu não tenho mesa digitalizadora, né? Eu não sei se eu falei para vocês na primeira aula. Então, eu utilizo o mouse, tá? Então, se sair uma letra feia ou algo do tipo, é porque eu quero que vocês entendam logo que eu estou utilizando somente o mouse, tá? E para piorar, eu sou canhoto e eu utilizo o mouse com a mão direita. Então, desculpem aí se sair a letra muito feia, tá? Claro, quando eu for escrever, né? Então, olha só. Basicamente, a gente vai utilizar esse método aqui. Eu vou utilizar o livro e vai ajudar vocês também. Porque eu sei, eu já fui aluno e eu sei que é difícil a gente ler esses livros textos, né? Esses livros técnicos. E às vezes a gente lê, relê e não entende nada. Às vezes só entende quando o professor explica. Então eu vou utilizar o livro, né? Que é melhor, porque aí vocês já têm um entendimento do que tem no livro, né? E realmente do que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Reta orientada, né? Pelo eixo, né? O eixo. Essas retas, né? A gente viu lá que dá para utilizar aqui o GeoGebra, né? Vou abrir aqui o GeoGebra no navegador, que é mais rápido, tá? Então aqui no GeoGebra tem essas opções de retas também, tá? Reta, segmento de reta,
né? Semi-reta e os vetores que a gente vai ver depois, tá? Então, olha só. A reta R é orientada quando se fixa nela um sentido de percurso, né? Aí vem aquele famoso, que o vetor tem que ter, né? Tem que ter sentido, né? Módulo, né? E direção. A gente aprende isso em algumas aulas de geometria lá no ensino médio, né? Alguns professores, quando os professores falam, né? Porque tem uns professores que nem falam, tá? Dessa parte. Então, ó, considerando positivo, né? E indicado por uma reta, né? Sempre indicado por uma reta. Nesse caso aqui é uma semi-reta, né? Porque ela parte daqui e segue, né, a setinha aqui, certo? Então, na matemática, né, falando matematicamente, isso aqui é uma semi-reta. E se vocês verem aqui, ó, o que significa uma semi-reta? É isso aqui, ó. Ela parte de um ponto, né, e segue para infinito, digamos assim, né? Então ela parte de um ponto. Se for uma reta, digamos, ela não parte de um ponto, né? Ela é escrita a partir de 2 pontos, certo? Então a reta passa continuamente por esses 2 pontos. Mas vou voltar aqui. Então a gente tem que vai ser um sentido oposto, né? O sentido oposto é negativo, tá? Então, se for sentido oposto, é negativo. E a reta é orientada pelo eixo. Aqui a gente conhece eixo, né, pelos eixos ordenados, né? Os eixos ordenados do plano cartesiano. Opa, deixa eu tirar a seleção aqui, né? Porque tem que tirar a seleção da reta, porque senão ele vai ficar construindo reta aqui infinitamente, tá? Quando a gente for mexer. Então aqui a gente conhece o plano cartesiano, né? Deixa eu só mexer na configuração dele aqui e colocar o nome dos eixos, né? O rótulo aqui. Então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Pronto. Então tá aí, ó. Vou colocar aqui. Eu posso tirar a malha também, né? Deixar só os eixos. Então os eixos ordenados, né? X e Y. Beleza? Esse daqui a gente sabe, né? O plano cartesiano a gente conhece desde o primeiro ano do ensino médio. Então, vamos continuar aqui. Então a gente também tem segmento orientado, né? A gente tem uma reta orientada e tem um segmento orientado. O segmento, como eu falei para vocês, já é dado a partir de 2 pontos, né? Vocês utilizarem aqui segmento. O segmento, ele parte de um ponto até outro ponto, certo? Isso é um segmento. Aqui o GeoGebra ele já dá até para a gente o comprimento desse segmento aqui, ó, 4,34. É o comprimento desse segmento aqui, tá? Então, esse segmento orientado, né, é determinado por um par ordenado de pontos, tá? Quais são os pontos pares ordenados de pontos aqui? Ponto A e o ponto B, certo? O ponto A é 1, 2, o ponto B 5,22 e 3,01. São 2 pontos de pares ordenados, certo? Vocês lembram lá de função? A gente tem os pares ordenados aqui. Então aqui eu tenho um segmento, certo? Aqui, ó. Par ordenado 4, 0. O outro par ordenado é 0, 2. Né, do ponto A. Beleza? Por isso que é interessante utilizar o GeoGebra em conjunto, porque vocês conseguem ver claramente o que eu estou falando, tá? Aqui no GeoGebra. Então, o primeiro, né, é chamado de origem do segmento. Nesse caso aqui é o ponto A. E o segundo é chamado de extremidade. Né? Beleza? Então, o segmento orientado, né, de origem A e extremidade B será representado por AB. Tá? Então, isso aqui é conceito de... Por enquanto, a gente só está falando de conceitos de geometria, tá? Conceito de geometria plana, tá? Nem tanto já entrando já na parte
de analítica, mas sim plana. Então, aqui, a gente diz que esse segmento, a gente dá o nome para ele de AB, tá? Alguns livros trazem assim, A, B, e um tracinho aqui em cima, certo? Esse é um segmento orientado. Então, geometricamente, né, indicado pela reta, ou pela seta, desculpa, por essa seta aqui, que caracteriza visualmente o sentido do segmento. Então, o sentido aqui a gente consegue ver a partir dessa setinha, certo? A gente vê o sentido do segmento, tá? Alguns livros trazem assim também, quando é um segmento, e outros assim, quando é uma reta, tá? Isso aqui significa uma reta, tá? Porque é infinito para a esquerda e para a direita, né? Aqui um segmento de reta, quando parte de um ponto e segue a partir do outro, né? Passa pelo outro e vai infinitamente. E aqui um segmento, né? Ou seja, ele parte de um ponto e termina no outro ponto, né? Justamente o que eu falei aqui para vocês. Ó. Parte de um ponto A, termina no ponto B aqui. Certo? Esse é um segmento. Vamos lá. Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui, porque vocês têm que se acostumar com essa nomenclatura. Né? Apesar que vocês já viram isso aqui lá no ensino médio. Tá? Segmento nulo, o que significa? É um segmento cuja extremidade coincide com a origem. Que origem é essa, professor? É um segmento nulo, cuja extremidade coincide com a origem. A origem é 0, 0, certo? A origem é a coordenada 0, 0 no plano cartesiano. Tá? Então, se a extremidade coincide com a origem, tá? Então a gente diz que é um segmento nulo. No caso aqui, a extremidade é o B, né? Certo? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Segmentos opostos. Se AB é um segmento orientado, né? O segmento orientado BA, né? Ou seja, inverteu a ordem, certo? É o oposto de AB, certo? Então, se eu tenho aqui um segmento AB, né? Se eu trocar essa ordem aqui, colocar o segmento BA, certo? Então, eu tenho que esse segmento BA é dito oposto de AB, beleza? Então, eles são segmentos opostos. Opa, segmentos opostos, beleza? Então, para a gente ir se acostumando aqui com a nomenclatura, tá? Medida de um segmento. Tem como encontrar a medida também. Então, essa medida, né, a gente pode encontrar, né, através disso aqui. O GeoGebra já dá automaticamente para a gente a medida, né? Conforme eu vou alterando aqui o lugar dos pontos no plano cartesiano, vocês percebem que vai mudando a medida desse segmento aqui, que eu vou colocar até de outra cor, em vermelho, tá? Então, aqui, ó, o segmento mede 5 unidades, né, de comprimento. Então, a medida do segmento é dada a partir de 2 pontos. Aí eu vou mostrar como a gente encontra isso. Então, fixada a unidade de comprimento, né, cada segmento orientado pode associar um número real, não negativo. Tá? Tem que ser positivo, porque não tem como ser uma medida de comprimento negativa, certo? Então tem que ser positivo. E que a medida do segmento em relação àquela unidade, né? E que é, né? Que é a medida de segmento em relação àquela unidade. Então a medida do segmento orientado é o seu comprimento ou o seu módulo. Quem lembra lá de módulo? Módulo é aquele símbolozinho assim, certo? Esse módulo aqui, ele indica o quê? Valor absoluto ou comprimento, né? Comprimento é dado positivo, por isso que aqui não pode ser negativo, tá? Comprimento é sempre dado um valor pelo valor positivo.
Módulo é esse símbolozinho, né? Aí a gente aprende lá que o módulo de um número negativo, no caso aqui menos 2, né, vai ser 2 positivo, certo? Isso aqui eu creio que a maioria já saiba. Né? Então, o comprimento do segmento AB é indicado por AB e esse tracinho em cima, certo? Então, esse é dado pelo comprimento do segmento. Já que ele é um segmento, né? Alguns livros trazem esse segmento, né, AB, justamente como sendo o segmento em si, tá? Mas nesse caso aqui, ele já traz como sendo o comprimento da medida do segmento. Tá? Essa simbologia aqui com a barrinha em cima do AB. Lembrando que esse AB são os pontos, né, dos pares ordenados. Né? Aqui o ponto A, aqui o ponto B, né? E a gente tem aqui, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento até chegar ao ponto B, né? Partindo do ponto A até o ponto B, beleza? Então, a gente tem 5 unidades, aí a gente traduz isso como sendo 5 unidades de comprimento, beleza? Vamos lá. Algumas observações, né? Observação A. Os segmentos nulos têm comprimento igual a zero. Segmento nulo, deixa eu só voltar aqui, é esse aqui, ó. Segmento nulo. Ou seja, não tem, é como se fosse um ponto, né? Parte do ponto B para o ponto B, na origem. Então, não tem aí, não tem comprimento, né? Então, a gente diz que é igual a zero o comprimento, tá? E aqui o ponto, desculpa, o segmento AB vai ser igual ao segmento BA, já que eles têm o mesmo comprimento, né? O mesmo módulo, beleza? Mesmo que eles sejam opostos, né? A gente viu que são segmentos opostos, porém os seus comprimentos, né? Os seus módulos são iguais. Tranquilo? Então, vamos lá. Direção e sentido. O que quer dizer isso? Vamos lá. Dois segmentos orientados não nulos, ou seja, diferente de zeros, né? AB e CD, né? Dois segmentos, AB e CD, têm a mesma direção se as retas suportes, né? Se as retas suportes desses segmentos são paralelas. Aí a gente vai lá ver o que isso significa. Então, olha só. Aqui a gente tem o segmento AB e CD, certo? AB e CD. Então, nesse caso aqui, a gente tem que elas são paralelas, certo? Paralelas porque ela tem a mesma medida. Se a gente traçar uma reta perpendicular aqui e outra reta perpendicular aqui, esse H aqui, essa altura, né, vai ser igual a essa altura aqui. Ou seja, em todos os pontos das retas, né, a gente vai encontrar a mesma distância entre elas. Ou seja, isso caracteriza que elas são paralelas, né? E a simbologia para paralela é essa daqui, né? Duas barras, uma do lado da outra. Então, o segmento AB, segmento AB é paralelo ao segmento CD, tá? A gente usa essa simbologia aqui para dizer que é paralela. Então, nesse caso, a gente tem a mesma direção, né, das retas suportes. A reta suporte, a gente sabe que o segmento só parte daqui, né? O segmento é daqui até aqui. E a reta suporte é essa que está aqui atrás, ó, que passa por ela, certo? Para quem não entendeu aí o que significa essa reta suporte. Essa reta suporte é essa daqui, ó. Tá? Que continua aqui, digamos que está atrás desse segmento, digamos assim, tá? Então, elas têm a mesma direção, né? Mesma direção aqui, elas são paralelas, beleza?
Então, mesma direção. Aqui nesse caso, mesma direção também. Mas, professor, a seta está indo para cá. A seta está indo para cá, professor. Mas as retas suportes são paralelas, lembra? São paralelas. Então, elas têm a mesma direção, mesmo independente da setinha indo para a esquerda ou para a direita, tá? Mesmo a setinha indo nessas direções opostas, digamos assim, né? Que a gente entende direção como sendo sentido, né? Mas não é o sentido aqui está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Mas a direção é a mesma, tá? O sentido que é diferente. E tem também como elas serem coincidentes, né? Que nesse caso aqui elas estão coincidentes, né? Tem a mesma reta suporte, né? Essa reta que passa aqui atrás é a mesma reta suporte. Então elas têm a mesma direção, né? E tem retas supostas coincidentes, né? Aqui também é a mesma coisa, tá? Mesmo que a setinha esteja no sentido oposto, tá? Vou passar aqui um pouquinho, tá? Porque eu não quero muito me prender nessa parte. Qualquer coisa vocês retornam aqui, tá? Segmentos equipolentes, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui, né? Eu não coloquei a observação, desculpa. Então, observação A, né? Só pode comparar os sentidos de dois segmentos, né, orientados se ele tem a mesma direção, tá? Então, só posso comparar sentidos se elas têm a mesma direção. E dois segmentos orientados, opostos, têm sentidos contrários, tá? São dois segmentos orientados opostos, no caso ali AB e BC, né? AB e BA, né, são opostos, certo? A gente viu isso. AB e BA são opostos. Então, dois segmentos orientados opostos têm sentidos contrários, né? Então, aqui, sentido é esse. Esse é o sentido. Lembrando que a direção é diferente de sentido, tá? Então, o sentido aqui é para a direita, o sentido desse daqui é para a esquerda, tá? Então, sentido, mesma direção, porém sentidos opostos. Mesma direção e sentidos coincidentes, né? Mesmo sentido aqui, ó. Mesma direção e mesmo sentido, beleza? Aqui, mesma direção e sentidos opostos, tá? Setinhas aí, uma vai para a esquerda, outra para a direita. E nesse caso aqui, onde eu tenho o segmento AB e o segmento BA, né, a gente tem o quê? Que são segmentos opostos e tem sentidos contrários, né? Professor, então o sentido é para onde a seta aponta, né? Isso, o sentido é para onde a seta aponta. A direção é dada pela reta suporte, né? A direção, a mesma direção. É como se eu estivesse numa estrada. Eu estou na mesma rua, estou na mesma estrada ali, né? Então, eu tenho um carro indo junto comigo na mesma direção, ou não, né? Mas ele está seguindo a mesma estrada, então é direção. Agora, se ele está em sentido oposto a mim, eu estou indo e ele está voltando, aí é sentido, né? Eu estou sentido contrário, beleza? Então, aqui, essa setinha indica sentido, tá? Aqui, como elas estão nas duas, na mesma reta, eu digo que elas são coincidentes, tá? As retas, os segmentos estão coincidentes sobre uma mesma reta, né? Digamos assim, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho, vamos lá. Dois segmentos orientados, AB e CD, são equipolentes, né? A gente chama isso de equipolentes quando eles têm a mesma direção, tá? O mesmo sentido e o mesmo comprimento. Ou seja, as três características de segmento.
Mesma direção, sentido e comprimento, ou módulo, né? Em alguns livros traz como o comprimento como sendo módulo, tá? Aqui atrás, né, se vocês verem aqui, ó, ele traz comprimento ou módulo, beleza? A maioria dos livros, creio que tragam módulo, né? Mas o módulo, como eu falei, é equivalente ao comprimento, tá? Então, quando eu falo de comprimento, eu estou falando de módulo, tá? Então, mesmo direção, sentido e comprimento, tá? Então, os segmentos AB e CD não pertencem à mesma reta, né? Se eles não pertencem à mesma reta, né, acontece outra coisa, né? Então, para que esses pontos AB, né, desculpa, esse segmento AB seja equivalente a CD, é necessário que eles sejam paralelos, tá? Isso aqui quer dizer paralelos, beleza? Ou seja, AB paralelo a CD e AC paralelo, eu acho que faltou um símbolo aqui, né? Paralelo a BD, tá? Isto é, eu tenho aqui um quadrilátero, né? Ou seja, eu tenho a união desses pontos, né, dessas extremidades, e ele vai formar um quadrilátero. E esse quadrilátero é o famoso paralelogramo, tá? Que é essa figura aqui. Isso aqui é o nosso paralelogramo, tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem o quê? O caso que eu falei para vocês. Dois segmentos, né, na mesma reta suporte, então eles são coincidentes, certo? Tem a mesma direção, mesmo sentido e provavelmente tem o mesmo módulo, mesmo comprimento. Então, isso aqui indica, né, aqui, ó, segundo essas figuras aqui, que são segmentos equipolentes, tá? Equipolentes. E nesse caso aqui, que eu estou falando do paralelogramo, né, os segmentos A e B não pertencem a uma mesma reta, né? Eles não pertencem. Aqui eu tenho o segmento AB e aqui eu tenho o segmento, desculpa, deixa eu voltar aqui. E aqui eu tenho o segmento CD, certo? Não pertence a uma mesma reta. Porém, dá para ver que elas têm o mesmo comprimento, não dá? Mesmo que elas estejam inclinadas, né, formando aí o paralelogramo, elas têm o mesmo comprimento, né? E ainda diz o seguinte, né, para que esse segmento seja equivalente ao outro, é necessário que elas sejam paralelas, né? Esse segmento AB é paralelo ao segmento CD? É paralelo, né? A gente viu que o paralelismo, né? A gente viu que ele é dado dessa forma. Mesmo que esteja formando um paralelogramo, e já dá para ver logo pela palavra, né? Que surgiu aqui o paralelogramo, né? Que deu nome ao paralelogramo, né? Paralelo, ou seja, são retas paralelas, né? Que, mesmo que inclinadas, digamos assim, formam um quadrilátero, certo? Quando unidos seus pontos, suas extremidades, tá? Formou aqui um paralelogramo. Beleza? A gente vai... Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver mais coisas sobre paralelogramo na frente, tá? E vamos fazer alguns cálculos. E aqui, AC, esse segmento aqui AC, né? E BD, esse segmento aqui que aparece a partir dessa formação, né, desse paralelogramo, tá? Então, a gente diz que esse AB vai ser equivalente a CD, né, para que seja equivalente, mesmo que não pertença a uma mesma reta, né, suporte. Então, a gente diz que o único caso é esse daqui,
para que sejam equipolentes. Tem que formar um paralelogramo, beleza? É a única maneira. Ou coincidem, né, numa mesma reta, ou formam um paralelogramo, beleza? Vamos lá. Algumas observações aqui, né? Dois segmentos não nulos, né, sempre são equipolentes. Então, se esses segmentos não são nulos, sempre serão equipolentes, tá? E a equipolência dos segmentos AB e CD é representada por essa simbologia aqui, tá? Então, para dizer que um segmento é equipolente ao outro, a gente usa esse sinalzinho aqui a gente vê no português, é o til, né? Esse til, que não é acento, né? Então, a gente denota equipolência por essa simbologia. Então, o segmento AB é equivalente ao segmento CD, a gente escreve dessa forma, beleza? Aí a gente tem algumas propriedades de equipolência, né? Reflexiva, né? Ou seja, o segmento AB é equivalente ao AB, ele próprio, né? É reflexivo. Se o segmento AB é equivalente ao segmento CD, então CD é equivalente ao segmento AB. Então a gente diz que é simétrico, né? Simétrico. Então a gente tem aqui, por enquanto, já viu duas propriedades: a reflexiva, a simétrica. Se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB é equivalente a EF. Ou seja, é transitivo, né? Se AB é equivalente a CD, CD é equivalente a EF, logo AB é equivalente a EF. Né? Como se eu tivesse assim, né? Se eu tenho um AB equivalente, no caso aqui, a CD, e CD é equivalente a EF, então uma coisa leva a outra, né? Pelo caminho aqui, se esse é equivalente a esse e CD, aqui é CD, tá? É equivalente a EF, e logo AB é equivalente a EF. É como se a gente usasse aquela propriedade de função, né? É função composta, tá? Função composta é a função da função, né? Dependente de outra função. Uma função dentro da outra, digamos assim, de forma não técnica, tá? Então, uma coisa leva a outra, né? Uma, digamos, A leva a B, né? Vou tratar de conjuntos. E B leva a C. Logo, A leva a C, certo? Então, isso aqui é transitividade. Se A leva a B e B leva a C, então A leva a C, né? Como se fosse mais ou menos essa, para quem não entendeu, essa linguagem de função composta, tá? Vamos lá. Isso aqui vocês, quem for da matemática, vai ver bastante isso aqui, tá? Deixa eu ver, eu nem vi aqui o curso de cada um, mas creio que a maioria não seja da matemática, né? Ou né? Deixa eu ver aqui, né? Só para tirar essa dúvida, que eu nem percebi ainda, mas eu sei das outras turmas que eu peguei, né? Mas dessa turma eu não sei quem é a maioria, qual é a maioria do curso, né, que está fazendo cada um. Vamos lá, deixa eu ver aqui, geometria analítica. Participantes. Tem alguns bacharelado, engenharia civil. Matemática, né? Maioria aqui, pelo que eu vi, matemática, alguns da ciência de computação e engenharia civil. Mas, pelo jeito aqui, a maioria
é da matemática, bacharelado. Mas não vou cobrar tanto de vocês demonstração, tá? Não vou cobrar, é só o cálculo em si, já que a maioria aqui, se for contar os da ciência da computação com a engenharia, né? Alguns, eu disse que a maioria da matemática é com relação a números, né? Pelo curso. Mas se contar os da engenharia com a da computação, o número é maior, né? O número de alunos que não são da matemática. Mas, por curso, o número maior é de matemáticas. Mas não vou cobrar a demonstração, tá? Mas isso aqui, tudo é demonstrado, tá? Então, só vou falar, né? Não vou cobrar de vocês. Então, dado o segmento orientado AB a um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB é equivalente a CD, tá? Então, não vou cobrar isso aqui, demonstração, e nem vou mais ficar, digamos, perdendo um pouquinho mais de tempo nessa parte. Então, vamos lá para vetor, né? O que seja um vetor agora? Já que a gente viu alguns conceitos geométricos. Então, o que é o vetor? O vetor, ele é determinado, né, por um segmento orientado. Então, a gente sabe o que é segmento, então o vetor ele é determinado a partir de um segmento, né? E esse segmento é o conjunto de todos os segmentos, né? Ou seja, esse vetor, desculpa, eu falei segmento, né? Mas o vetor, ele é um conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a esse segmento orientado a B, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns segmentos, né? E esse segmento tem mesma direção, sentido, né? Módulo, né? Mesmo comprimento aqui, né? Então, a gente diz que esse segmento aqui, ó, x e y, certo? Tem a mesma medida, módulo, certo? Aqui eles são equivalentes, já que eu posso transformar isso aqui num paralelogramo, né? Vocês observaram, isso aqui é um paralelogramo. Então, esse vetor, né? Eu posso tratar esse segmento aqui, né? Já que ele é determinado, né? Esse vetor ele é determinado a partir desses segmentos equipolentes, né? O conjunto de segmentos equipolentes. Então, esse vetor aqui, ele é tratado como se fosse essa setinha, né? Alguns dizem que é a setinha, mas não é a setinha, tá? Ele é determinado, o vetor ele é determinado por esse segmento. Não quer dizer que ele seja setinha, tá? Essa setinha aqui. Alguns livros trazem essa setinha em cima do V, né? Para denotar que é um vetor. Mas de preferência, por enquanto, a gente vai utilizar essa setinha. Mas tem livros que não trazem essa setinha para denotar vetor, tá? Beleza? E sempre nessa direção. A setinha é sempre nessa direção, tá? Independente se o segmento for em sentido oposto, tá? Mesmo que o segmento aqui seja em sentido oposto, sei lá, BA, né? Mesmo que seja em sentido oposto, a setinha aqui do vetor, para denotar que é um vetor, vai ser sempre dessa forma, tá? A setinha voltada para a direita, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, a gente vai indicar sempre um vetor dessa forma, tá? Não necessariamente tem que ser um V, pode ser um U, e é sempre uma letra minúscula, tá? Pode ser um U, pode ser um T minúsculo, pode ser um W, tá? Então, independente da letra, tá? Colocamos a letra V por convenção, né? Que é para a gente ir se acostumando com a letra V de vetor, né? Mas não necessariamente tem que ser a mesma letra, tá? Vamos lá.
Então, simbolicamente, a gente pode escrever que esse vetor, né, ele é determinado pelo segmento x, y, tal que x, y é equivalente a AB, ao segmento AB. Então, se há equivalência, então a gente diz que é um vetor, beleza? Claro que isso aqui a gente não vai ver mais, né? Só para vocês entenderem o que significa um vetor simbolicamente. Onde x, y é o segmento qualquer do conjunto, né? Um segmento. O vetor determinado por AB é indicado dessa forma, tá? A gente pode usar o V, tá? A gente pode indicar o vetor sendo AB e a setinha em cima, ou simplesmente B menos A, tá? B menos A. Isso aqui a gente vai utilizar para calcular o comprimento do vetor, tá? Em alguns casos, tá? Então, para a gente calcular o comprimento desse vetor AB, tá? Isso aqui significa a mesma coisa disso aqui, tá? Isso aqui é só é um símbolo. Isso aqui indica que é um vetor, mas a gente indica um vetor qualquer, né? Aqui a gente está indicando o vetor pelo segmento, tá? E esse segmento ele tem um comprimento que ele é dado dessa forma, B menos A. Então, se a extremidade é B, parte de A e vai para B, então a gente vai pegar B menos A. Lembra lá daquela notação de física, né? É a distância final menos a distância inicial, né? SI, F menos F, SI, né? Que é a distância final, ou espaço final menos o espaço inicial. É aquele famoso ΔS, né? A gente vê a variação do espaço. ΔS ele é dado pela distância final menos a distância inicial. Isso aqui é um S, tá? Não é um 5 não, tá? Então, isso aqui é como se a gente trouxesse essa... como é que eu posso falar? Trouxesse essa nomenclatura, que, na verdade, isso aqui surgiu da matemática, e não ao contrário, tá? E a física é uma ciência secundária, a matemática é primária. Então, isso aqui veio da matemática, não veio da física. Mas eu estou mostrando porque alguns de vocês já têm mais costume com física, ou gostam mais de física, né? Porque tem as fórmulas, e todas aquelas fórmulas foram geradas a partir da matemática, né? Então, se você sabe física, tem que saber necessariamente de matemática. Então, aqui é como se eu pegasse aqui o ponto final menos o ponto inicial, certo? B menos A, certo? Então, se aqui é o ponto final e aqui é o ponto inicial, tá? Então a gente pega B menos A, tá? B menos A, o final menos o inicial, beleza? Por isso que a gente pode denotar dessa forma aqui. E tem muita gente que se confunde e erra uma questão por causa disso. Aí eu não quero que vocês errem por causa disso. Vamos lá. Seguindo aqui. Aqui tem muita leitura, eu vou passar um pouquinho, tá? Aqui, as características do vetor, né? Como eu falei para vocês. Aqui é basicamente só um resumo, né? Falando mais, trazendo para a parte do vetor. Mas as características do vetor são as mesmas que qualquer um de seus representantes, né? No caso, módulo, direção e sentido, né? Do vetor, né? No caso, módulo, direção e sentido de qualquer um de seus representantes. Então, o módulo de V, ele é dado pelo símbolo lá de módulo mesmo, tá? Módulo do vetor V, beleza? Aí, vetores iguais. Quando que vão ser vetores iguais? Deixa eu ficar de olho aqui na hora, né? Porque às vezes pode ser que eu passe, mas ainda está longe ainda. Mas eu pretendo não ir até o final, tá? Das 2 horas, dependendo aí das aulas, né? Como vai andar as aulas, eu não pretendo, mas vai ter vez que, como eu falei na primeira aula, pode ser que aconteça, tá? Para a gente não ter que repor alguma aula, ou eu ter que gravar alguma aula para vocês
verem depois. Pode acontecer também, tá? Esse caso. Mas vamos lá. Então, dois vetores são iguais, né? Digamos, AB, o vetor AB e o vetor CD são iguais se e somente se, né, eles são equipolentes. Lembra lá da simbologia? Se eles são equipolentes, então eu digo que esses vetores são iguais, tá? Se os segmentos são equipolentes, tá? Vetor nulo. Quando que um vetor vai ser nulo? Então, os segmentos nulo é diferente de vetor nulo, tá? Mas pelo nome, né? Só, digamos, falando, né? Mas os segmentos nulos, por serem equipolentes entre si, né? Eles são equipolentes, né? Porque é nulo, né? Então, se eu tenho outro segmento nulo, claro que eles vão ser equipolentes, né? Não tem nem o que discutir, né? Então, eles determinam um único vetor, certo? Que é chamado vetor nulo ou vetor zero, tá? Vetor nulo é o vetor zero. E ele é indicado por zero, esse zero com a setinha em cima, tá? Então, esse daqui é o nosso vetor nulo, tá? Zero com a setinha em cima. Vetores opostos. Quando é que eu vou ter vetores opostos? Então, dado um vetor V, né? Ele é dado pelo segmento AB, que é o vetor, né? E o vetor BA, né? A gente sabe que ele é oposto. Inverteu a ordem das letras, é oposto, beleza? Então, BA é oposto a AB, certo? Então, a gente indica que como esses vetores são opostos, a gente indica que menos AB, né, é o vetor oposto a esse vetor AB. Ao invés de a gente escrever BA, a gente escreve menos AB, certo? Já que a gente tem um vetor oposto. E o oposto é o que a gente traz lá de números inteiros, né? Quando a gente fala de números inteiros, qual é o oposto do número mais 1? É menos 1. Qual é o oposto de mais 2? É menos 2. A gente só fala de oposto quando a gente trata de números inteiros, né? Aqui é a mesma coisa, né? Traz aquele conceito para cá, né? Para vetores. Então, se a gente tem que esse vetor BA é oposto a AB, então basta eu trocar o sinal que está tudo certo. É isso mesmo. Só trocar o sinal e eu faço menos AB ao invés de BA. Mas eles são equivalentes, tá? Esse BA é equivalente a menos AB, já que ele é o oposto de AB, certo? Ou a gente pode escrever menos V, certo? Então, traz essa noção de oposto lá de números inteiros, né? Qual é o oposto do número positivo? É um número negativo, tá? Vetor unitário. Isso aqui é o mais simples, né? Vetor unitário é o vetor cujo módulo é 1. Tá? Ou seja, a medida dele é 1. Nesse caso aqui, olha aqui, ó. Deixa eu descer para cá. Aqui, ó, esse segmento aqui tem módulo 1, ó. Tá? A medida dele é 1, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente for traçar um vetor aqui, certo? A gente diz que esse vetor é unitário, tá? E ele aqui, nesse GeoGebra, vocês vão ver que o vetor, ele é denotado por U, né? Ele vai trocando de letra conforme a gente vai colocando vetores. Olha lá, o vetor V, vetor W, tá? Então, nesses casos aqui, o GeoGebra, como eu falei na primeira aula, ele vai trazer o vetor para vocês como sendo uma matriz, tá? Matriz, duas linhas e uma coluna, tá? Vamos lá.
que seja um vetor, né? O que é o que é um versor? Versor, tá? O versor de um vetor não é nulo. Desculpa, não nulo, né? Ele não deve ser nulo. Se ele não é nulo, né? Então eu posso dizer que ele tem versor, tá? Não nulo, ele não porque o vetor nulo, como a gente viu, é esse aqui, certo? Vetor nulo. Então não tem como ter um vetor, um versor de um vetor nulo, tá? Então para existir versor, a gente tem que ter um vetor não nulo, tá? Diferente de zero, digamos assim, tá? Então a gente diz que esse vetor ele tem que ser unitário, ele é unitário e tem mesma direção e mesmo sentido de ver, tá? Então digamos que a gente compara dois vetores, né? Então a gente diz que ele é um versor. Então aqui, ó, o vetor V. Professor, Oi, pode falar. pode repetir aí, por favor, de novo, porque eu não acompanhei. Rapidinho, por favor. Então vamos lá. O que é um versor, né? O versor de um vetor não nulo, tá? Porque o vetor tem que ser não nulo, ou seja, diferente de zero, né? O vetor zero lá, digamos, tá? O versor de um vetor não nulo é um vetor unitário. Traz para cá de novo. De mesma direção e sentido que o vetor que a gente pegou ali como exemplo, tá? Vetor qualquer. Então ele tem a mesma direção e sentido. E ele tem que ser unitário, tá? Então esse vetor unitário tem a mesma direção e sentido de um vetor não nulo, ele é dito versor do vetor. Então aqui o exemplo, né? A gente tem um vetor de módulo 3, né? De comprimento 3 aqui, certo? Um vetor V de comprimento 3. Aqui a gente tem o vetor 1 unitário, certo? Ou seja, a gente pegou uma unidade das três que formam o vetor V, né? No caso, esse daqui, o U1. U1, ele é o vetor unitário de V, beleza? Mesma direção e mesmo sentido, tá? E aqui o vetor U2, né? Mesma direção, porém em sentido oposto, né? Que é, digamos que tem o sentido oposto, né? Então, a gente tem U1 e U2, né? São vetores unitários, tá? A gente viu aqui que são vetores unitários, porque pega apenas uma unidade do vetor V. Então, eles são unitários. Tem módulo 1, certo? E ambos têm módulo 1, como eu falei. No entanto, apenas o 1, tá? Tem mesma direção e sentido de V. Portanto, a gente diz que ele é um versor de V, tá? Então, aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluído. Nesse caso aqui, o U1, o vetor U1, tem mesma direção, mesmo sentido de V e é unitário, logo ele é um versor de V. O vetor U já não é. O vetor U2, né? Já não é, porque ele tem sentido oposto, tá? Beleza? Bem simples, né? Para entender o que é um versor. Ele tem que ser unitário e ter a mesma direção e sentido. Então eu tenho o versor. Beleza? Vetores colineares. Colineares, mesma linha, né? Digamos. Isso aqui é a tradução de mesma linha. Colineares na mesma linha. Ou, nesse caso aqui, mesma direção, né? Trazendo para vetores. Trazendo essa noção para vetores, mesma direção, né? Já que a gente tem aqui a reta suporte, né? Ela tem uma só direção, beleza? Então, dois vetores U e V, eles são ditos colineares, guardem isso aí, porque eu vou cobrar. Colineares,
quando ele tem a mesma direção. Em outras palavras, U e V são colineares se tiverem representantes, né, os segmentos AB e CD, pertencentes a uma mesma reta, né, mesma linha, lembra que eu falei? Mesma linha, mesma reta, ou retas paralelas. Né? Nesse caso aqui, como eu estou falando de vetores, então eles podem ser em retas paralelas, né, como eu falei para vocês. Não necessariamente eles têm que ter o mesmo módulo, tá? Aqui, colineares, ele tem que ter a mesma direção apenas. Colineares, mesma direção, tá? Então, aqui, ó, tem a mesma direção, U tem a mesma direção de V, e eles coincidem em uma mesma reta, tá? E aqui tem a mesma direção, né? U e V, porém em retas paralelas. Isso pode acontecer também, tá? Então, a gente diz que esses dois vetores aqui, U e V, são colineares em uma mesma reta, e aqui colineares em retas paralelas, beleza? Colineares, mesma direção. Coplanares, né? O que são vetores coplanares? Coplanares, mesmo plano, tá? Plano, lembra lá? Planares, plano. Então, se eles estão no mesmo plano, beleza? Vetores no mesmo plano. Então, se os vetores não nulos, né, ou seja, diferente de zeros, U, V e W, né, o número de vetores não importa nesse caso. Tá? Pode ter N vetores ali no plano. Tá? Então, eles possuem os seus representantes, né, dos segmentos AB, CD e EF, respectivamente, em um plano π. Tá? O plano é chamado de π. Tá? Não quer dizer que o plano tem essa medida π. É o plano, é o nome que eu estou dando para o plano. O plano pode ser π, é sempre uma letra grega, né? O plano pode ser θ, o plano pode ser gama, tá? É uma letra grega. Beta. Então, independente da letra ou o número que representa essa letra, tá? Uma constante qualquer, independente disso, eu só vou usar a letra grega, tá? Não vou utilizar como se fosse uma medida, tá? É a letra para representar o plano, tá? Então, diz que eles são coplanares, tá? Se eles pertencem ao quê? Ao mesmo plano. Então, o mesmo plano, se pertence ao mesmo plano, esses vetores, então a gente diz que eles são coplanares, beleza? Eles coabitam no mesmo plano, eles moram no mesmo plano, tá? Eles coabitam, não, habitam, né? Coabitam. Então vamos lá. Professor, Pode falar. coloquei minha mãozinha, mas eu acho que o senhor não viu. Assim, voltando lá no vetores coplanares, você poderia dar um exemplo porque ficou plano? Como assim plano? No plano cartesiano? Não, plano geométrico, tá? Por exemplo, aqui é Como o se fosse uma plano. figura aí, né? Plano, ele representa o plano 2D, tá? Plano 2D. Aqui, ó, deixa eu abrir a janela de 3D aqui para vocês. Ó, lá, ó, se vocês observarem, esse daqui é o plano. Essa figura em cinza aqui é o plano. Ou seja, é o plano XY, tá? É todo, digamos, de forma grosseira falando, né? É o chão do plano 3D, tá? Ou seja, eu só pego duas coordenadas, que é o x e o y. E é justamente o plano cartesiano aqui, ó, o plano cartesiano. Tá? Vocês podem trazer essa informação para cá também. Mas aqui, quando eu falo de plano, é qualquer plano. É um plano geométrico. Tá? Lembrando que esse plano ele pode ser infinito também. Tá? Ele pode seguir infinitamente para cá, né? Para cá, em todas as direções. Né? É infinito esse plano. Então, aqui, dentro desse plano, como vocês podem ver aqui, na janela 3D,
estão lá os vetores, olha lá. Deixa eu esconder aqui o... Deixa eu colocar só o plano aqui. Então, olha lá, ó. O plano está aqui, ó. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, os vetores estão dentro do plano. Né? Estão dentro do plano. Então, esse plano ele pode seguir infinitamente. Tá? Vou voltar aqui. Então, olha lá, os vetores estão aqui dentro desse plano. Beleza? Então, é basicamente isso aqui que está acontecendo. Então, quando eles estão no mesmo plano, né, no mesmo plano, a gente diz que esses vetores são coplanares. Ah, professor, mas aqui só estão aparecendo no mesmo plano. Mas eles podem estar em outro plano, tá? Eles podem estar no plano paralelo, ou pode partir o C daqui, mas no caso a extremidade não está no plano, né? Pode estar assim. Olha aqui, ó. Se vocês observarem, esse vetor não está no plano. Esse vetor aqui não está no plano. Deixa eu até subir ele mais um pouquinho. Olha lá, ele não está no plano. Ele está aqui no espaço. Aqui, o único vetor que estava no plano, né, é esse daqui. Está no plano. É o AB, né, o BC nesse caso aqui. Esse daqui não está no plano. Ele está apenas o ponto C aqui. O ponto D ele está no espaço. Ó. Ele não está no plano. E esse vetor aqui está completamente fora do plano. Então, já dá para ver que esses vetores aqui não são coplanares. Né? Não são coplanares. Travou. Falou. Travou. Só força. Acho que foi ele. Deve ter caído. Falta energia de novo. Será que caiu? Acho Acho que faltou. Voltou. Ei, professor. Botou já. Nossa. Bora lá. Deixa eu só desligar o áudio aqui do computador, porque senão vai ficar dando eco. Mas creio que deu para ver essa parte, né? Eu parei aqui, né? Falando dos coplanares, certo? Exatamente. Então, vamos lá. Então, esse plano aqui, ele continua infinitamente, tá? Esse plano aqui. Então, se os vetores estão nesse plano, estão no mesmo plano, a gente diz que são coplanares, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Nesse caso aqui, também são coplanares, tá? Esses vetores. Mesmo que eles tenham um ponto em comum, digamos assim, tá? E podem ter pontos em comum, tá? Os vetores. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês agora há pouco, mostrando lá no GeoGebra, nesse caso já não são coplanares, porque o vetor U e V pertence ao plano π. Porém, o vetor W já não pertence ao plano, pertence a outro plano, tá? A outro plano que, digamos, parte dele, né? Parte do plano π aqui, né? Mas não quer dizer que seja parte do plano π, e sim um outro plano, né? Que compartilha de informações, digamos assim, né? Por enquanto, informações semelhantes. No caso, essa reta aqui que passa aqui, ela pertence a esse plano do W, do vetor W, e a esse plano aqui, que eu chamei de π, tá? Que é chamado de π aqui pelo Steinbrück, tá? Steinbrück. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente diz que não são coplanares, tá? Vamos lá. Operações com vetores. Chegou onde eu queria fazer as operações com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver mais
Basicamente a gente vai ver só a adição por enquanto, tá? Pra gente não cansar muito, porque isso aqui é cansativo. E vocês têm que ver isso aqui logo depois da aula, porque senão vocês vão esquecer isso aqui, tá? São conceitos importantes que muita gente reprova nessa disciplina porque não rever esses conceitos. Para mim não são conceitos difíceis, porém vocês têm que rever bastante, tá? Então olha só, adição de vetores. Como é que a gente vai somar vetores, né? Se a gente pode somar segmentos, né? Fazer comprimento mais comprimento, a gente pode somar então, né? Já que a gente está tratando aqui de comprimentos, né? Digamos assim, né? Entre aspas. Então, sejam os vetores U e V representantes, né? Ou representados, desculpa, pelos segmentos A, B e BC, né? Então, aqui eu tenho o vetor AB, que ele é denotado aqui pelo vetor U. E aqui eu tenho o vetor, parte aqui de B, tem extremidade C. No caso, o vetor BC. Beleza? Então, os pontos A e C determinam um vetor S, tá? Um outro vetor. Então, deixa eu até colocar outra cor aqui. Então, esse vetor AC ele determina aqui o vetor S. Tá? O segmento aqui AC, o vetor S. Que, por definição, é a soma, tá? Do vetor U e V. Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe? Que a soma de dois vetores, né? Nesse caso, AB e BC, certo? Vai formar o segmento aqui AC, e esse vetor que está denotado por S, né? Vetor S, ele vai ser justamente a soma desses dois outros vetores, tá? Então, a gente tem que o vetor S é a soma do vetor U mais o vetor V, beleza? A gente vai ver isso em algumas continhas, tá? Mas é basicamente vocês observarem que sempre vai ter mais ou menos esse mesmo sentido aqui, né? Formando um triângulo, digamos assim, tá? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Aqui tem algumas propriedades, tá? É comutativa, né? Já que é a soma, então tem propriedades. Comutativa está dizendo o quê? Que o vetor U mais o vetor V é igual ao vetor V mais o vetor U. Né? Só mudou a ordem. Então, comutativa. Lembra lá, a ordem dos tratores não altera o viaduto? Aqui também, né? No caso da soma, né? Soma de parcelas também não vai alterar, né? A operação entre as parcelas não vai alterar a soma, nesse caso aqui. Tá? Então, é comutativo, é associativo. Tá? U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Tá? Então, também é associativo, tá? Em relação à soma. E existe um vetor nulo, né? Também, já que a gente está tratando de propriedades, então o vetor nulo também faz parte. Então, existe um vetor nulo, tal que para todo vetor V se tem a soma, né? Do vetor nulo com esse vetor V. É como se eu somar 2 mais 0. Aí a gente chama esse 0 aqui, na soma, de elemento neutro, né? Já que com vetores a gente fala que é o elemento nulo, né? O vetor nulo. E 2 mais 0 a gente sabe que é 2. Certo? E aqui o vetor nulo, se a gente for somar, né? Aplicando aqui a comutativa, né? De qualquer forma, vai resultar no vetor V. Se a gente somar qualquer vetor com o vetor nulo. Beleza? Então, vetor nulo é como se fosse o elemento neutro, né, da operação entre vetores. Beleza?
E qualquer que seja um vetor V, existe um vetor oposto, né? Menos V, tal que quando a gente soma esses dois vetores, vai resultar num vetor nulo, tá? Independente ali da ordem comutativa, né? V mais menos V é igual a menos V mais V, que resulta no vetor nulo, tá? É a operação matemática, né? Se a gente tem menos 2 mais 2, isso aqui é zero, certo? Sabe o que é zero? Beleza? Então, é a operação matemática que a gente sabe, né? Então, a gente traz essas propriedades aqui também para vetores, para vetores, beleza? Deixa eu ver se dá para a gente... Vamos ver a diferença aqui, só para a gente finalizar a aula. Acho que dá para ver. A gente terminar 3h30. Então, olha só. Chama-se diferença, né? Ou seja, a operação de menos, né? Se a gente fez a operação de soma, agora é a diferença. Então, chama-se diferença entre os vetores U e V, né? Um vetor aqui resultante dessa diferença, né? O vetor D, que é igual a vetor U menos o vetor V, né? Ou seja, a gente pode reescrever esse vetor menos V lá por mais menos V, ou seja, o oposto de V, né? A gente vai, na verdade, a gente está somando o vetor U com o oposto do vetor V, beleza? É isso que está acontecendo. A gente soma o vetor U com o oposto do vetor V. Tranquilo? Então, dados esses dois vetores, né, representados pelos segmentos AB e AC, né, que é o segmento AB, tá? Segmento AB aqui, AC, é esse outro segmento aqui, beleza? Respectivamente, construindo paralelogramo, lembra lá do paralelogramo, para denotar que eles são equivalentes, certo? Então, fazendo, digamos, pegando esse mesmo vetor V, né, paralelo a ele, né, e para construir esse paralelogramo, a gente vai fazer um vetor V aqui em cima, certo? Lembrando que esse vetor é igual a esse vetor, certo? E pegamos aqui o vetor U e fazemos também ele ser paralelo ao vetor U, né? Ou seja, deslocamos uma imagem dele para cá para formar esse paralelogramo, beleza? Formamos aqui o paralelogramo. Tranquilo? Então, a gente verifica aqui que a soma, né? A gente pode fazer... Aqui nesse caso, deixa eu voltar aqui. Aqui nesse caso, pessoal, a gente partiu, né, do vetor A ao vetor B e do vetor B ao vetor C. Então, a soma entre o vetor U e V aqui vai ser o segmento que parte de A até C. Aqui nesse caso, né, nesse caso aqui, a soma, já que parte de um mesmo ponto, aqui no caso o ponto A, né, se parte dele o vetor AB e AC, então a soma entre eles vai ser esse vetor aqui, ó. Vai ser esse vetor S, tá? Por isso que eu falei, em alguns casos não vai formar um triângulo, vai formar essa figura aqui, ó. Então essa daqui é denotada a soma entre os vetores em vermelho aqui, que é o U e o V, tá? Então a soma entre eles vai ser o vetor S, que também vai partir do vetor do A, tá? Do A até o D, formando também esse paralelogramo, tá? Então vocês podem ver aqui que a soma aqui, ó, vetor U mais o vetor V é o vetor S, tá? Nesse caso aqui. Agora, como é que a gente encontra a diferença, né? Como é que a gente encontra a diferença a partir disso aqui, dessa construçãozinha? Tá? Aí a gente vem para essa outra figura, tá?
O que apareceu aqui de diferente do segmento AB e AC? Foi justamente o D aqui, né? Justamente o D. Ou seja, foi gerado aqui um segmento BD e CD, tá? A partir da imagem lá dos vetores que eu já tenho pré-definidos, que é o vetor U e o V, certo? Então, traçando uma diagonal, né? No caso aqui, essa diagonal aqui, AD, é a nossa chamada soma, né? AD, tá? No caso aqui, e ela é uma das diagonais, tá? Lembrando que isso aqui é uma das diagonais. A outra diagonal vai ser essa daqui, que vai ser justamente a nossa diferença, tá? Então, essa diagonal aqui, que é a nossa diferença entre dois vetores. Vou só melhorar aqui a cor. Então, isso daqui é a nossa diferença entre os dois vetores. Por quê? Olha só, a diferença aqui, né? Tá aqui, ó. Diferença entre os dois vetores, vetor U e V. Por quê? Porque a gente não está fazendo isso aqui, ó, na diferença. A gente está fazendo que a diferença entre o vetor U e o vetor V, a gente pode reescrever como sendo o vetor U mais, né? Ou seja, a gente vai somar mais o oposto do vetor V, certo? Mais o oposto do vetor V, só que o oposto, se vocês relembrarem aí, o oposto só muda o quê? O sentido, né? O oposto de V vai mudar o sentido. Então, se muda o sentido, ele está mudando o sentido aqui, ó, dessa imagem aqui. Então, aqui, ó, mudou o sentido, certo? Aqui, ó, menos V, mudou o sentido, certo? Então, a gente vai pegar o vetor U menos o vetor V. Então, vai ser essa outra diagonal aqui, tá? A partir, né, pelo segmento CD, né, que é a nossa outra diagonal. Então, esse CD aqui é a nossa outra diagonal que vai resultar na diferença. E é claro, pessoal, é bem nítido isso, né? Se a gente está somando vetores, eu vou somar e eu vou ter um vetor maior, né? E se eu estou fazendo a diferença entre dois vetores, eu vou ter um vetor menor. Que é justamente essa diagonal menor aqui que aparece, tá? Então, a diagonal maior é a soma, diagonal menor, a diferença. Beleza? Então, aqui a gente pega aqui o vetor U e soma com esse vetor oposto aqui, ó. Somando esses dois, resulta justamente nesse vetor D aqui, tá? Tranquilo? Eu sei que é um pouco complicado, mas quando vocês fizerem operações, vocês não vão precisar fazer toda vez essas setinhas aqui, tá? Esse desenho geométrico. Não, claro que não vai precisar, tá? Mas vocês vão saber operar, tá? Fazer as operações, que é o que mais interessa. Vocês não precisam fazer esse desenho aqui sempre, tá? E nem vou cobrar isso de vocês, tá? Então é bem simples, né? Somou, diagonal maior. Subtraiu, diagonal menor. Tem segredo, né? Então, aí, pelo menos a soma e a subtração, né? A soma e a diferença entre vetores. Próxima aula a gente vê multiplicação, né, por um número real, multiplicação entre dois vetores, a gente vê mais na frente, tá? As propriedades da multiplicação, que é um pouquinho mais, que demora um pouquinho mais para a gente explicar isso aqui, tá? Mas é basicamente soma, subtração e multiplicação, tá? E a gente tem que saber fazer essas operações com vetores. Tranquilo? Dúvidas aí? Lembrando, o GeoGebra, pessoal, é só para apoio, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não. Tá? Mas vocês podem
ir fuçando aí, utilizando aí o GeoGebra, né, para descobrir algumas coisas. Tá? Podem ir fuçando aí, não tem problema. Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Nem na prova, nem nos exercícios, nem em nada. Mas se quiser apresentar algum trabalho, algum exercício utilizando o GeoGebra, fica ao critério de vocês. Vocês podem fazer isso, não tem problema. Tirar dúvida também. Professor, eu fiz assim, deu certo no GeoGebra, mas deu certo no cálculo aqui na mão, né, no lápis aqui. Eu fiz, mas não deu certo. O que aconteceu? Aí a gente vem e tira a dúvida, beleza? O GeoGebra, às vezes, como eu falei, ele mostra um resultado diferente do que a gente quer, né? Do que a gente espera. Então, pessoal, dúvidas, perguntas? Não, senhor. Não tiver, a gente finaliza aqui e se vê na próxima terça-feira. Assim que eu tiver uma lista de exercício, pessoal, já pronta, né, dessa primeira prova, eu já envio para vocês, tá? Eu estou pegando aqui os exercícios mais relevantes, tá? Porque tem muito exercício, né? Esse livro aqui tem muitos exercícios. Então, vocês podem já ir começando a fazer os exercícios aqui, tá? Não tem problema. Mas a lista de exercícios, como eu falei, é a parte. Eu costumo tirar a prova da lista de exercícios, né? Questões semelhantes ou até iguais, tá? Ctrl+C, Ctrl+V ali da lista. Então, desculpa. Então, eu não cobro a lista. Né? Mas quem quiser entregar e quiser uma pontuação extra, se precisar, né, de pontuação extra, aí a gente vê lá depois da prova, né, depois da primeira prova. No caso, cada lista tem que ser entregue até o dia da prova, né? No caso, a primeira lista até a primeira prova. Depois da primeira prova, não aceito, não. Se quiser, claro, uma pontuação extra para a primeira prova, tá? Ah, professor, mas como eu vou saber se eu vou precisar de nota? Não sei, você que sabe do jeito que você estuda e está inteirado do assunto, né? E se garante ali na prova. Se garante, aí não precisa entregar a lista, né? Precisa. Agora, se você acha que está difícil para você e tem que passar de qualquer jeito, faz a lista, faz a prova, faz o que puder aí para não ter perigo nem de reprovar nessa disciplina. Como eu falei para vocês, essa disciplina não é difícil. Porém, quando a gente vê alguns conceitos pela primeira vez, né, a gente se assusta. Né? Então, por isso que eu estou explicando detalhadamente aqui, dando aula mesmo, porque vocês vão precisar disso lá na frente, principalmente para quem é da matemática e engenharia elétrica, engenharia civil, né, que eu creio que a engenharia ainda tenha álgebra linear. Esses conceitos aqui, tudinho vocês vão ver em álgebra linear, vão ver em física, né, algumas coisas, principalmente vetores, né, vão ver alguns conceitos de... Lá para o final a gente vai ver cônicas e quádricas, vocês vão ver alguns conceitos de quádricas lá em cálculo, né, cálculo 2, 3, né, eu não sei como é que tá os cálculos aí da vida, né, as ementas, que mudou tudo. Então, vocês vão ver muito. Isso aqui é a parte operacional da álgebra linear. Tá? Vocês vão ver alguns conceitos aqui lá em álgebra linear. Tá? Então, terminando essa disciplina aqui, vocês têm que fazer álgebra linear, porque se demorar muito, vocês vão esquecer muitos conceitos daqui. Tá? Claro, para quem tiver álgebra linear na grade. Né? Beleza? Então é isso. A gente se vê na terça-feira. Bom final de semana aí para vocês. Igualmente, professor. Até a próxima. Tarde. Falou. Igualmente, Valeu, professor. professor. Valeu, Ótima professor. Valeu. aula, obrigado. Final de semana aí.